Deus vai cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Quero dizer que é um motivo de alegria de poder estar aqui nessa noite, adorando ao Senhor juntamente com os irmãos, conhecendo mais um povo de Deus. Para mim é um prazer estar aqui, meus irmãos. Se você puder, meus irmãos, abra sua Bíblia comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Graças a Deus. Livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6 e o versículo de número 5. Enquanto os irmãos procuram, eu quero louvar a Deus primeiramente por essa oportunidade que Ele tem me dado de poder estar ministrando mais uma vez a palavra dEle. Também quero expressar a minha gratidão pela vida do nosso irmão Vaninho, que nos convidou. Deus abençoe. Nosso irmão Ismael fez a ponte e nosso irmão nos convidou para estar aqui nessa noite também. Quero louvar a Deus pela vida do pastor dessa igreja, pastor Saulo. Deus abençoe sua vida, meu querido, pelo seu carisma. Tá bonitão hoje, a gravata bonita. Graças a Deus. Deus abençoe sua vida, a vida de sua esposa. Quero louvar a Deus pela vida desta igreja também. Quero agradecer também a banda que foi lá na nossa igreja louvar juntamente conosco. E logo teremos também a nossa banda lá. E creio que nós estaremos aqui com a nossa banda, vai ser uma bênção. Meus irmãos, estou muito feliz e eu creio que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Deuteronômio capítulo de número 6, versículo de número 5. Quem achou, diga amém. Meus irmãos, minha Bíblia é um pouco diferente, mas dá para entender da mesma forma. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. O texto ele vai dizer assim: E amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu poder. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Os irmãos podem se assentar, louvando e adorando ao Senhor. Meus irmãos, eu creio que nós estamos diante de uma passagem bíblica muito conhecida por toda a igreja. Mas eu peço um pouco da sua atenção nessa noite, para que nós venhamos elaborar um raciocínio um pouco mais lógico, e assim nós venhamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, e esperar um pouco da proposta que o Senhor tem para nós no final. Amém? Darei um pouco uma prolongada no início, para que assim nós possamos compreender o contexto do que o texto está dizendo para nós. Nós sabemos que todas as palavras que é mencionada aqui têm algo para falar aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para nós compreendermos um pouco a Bíblia Sagrada, eu sempre costumo a dizer que ela é dividida em 11 sessões. Mas como assim, irmão Moisés? A Bíblia é dividida em 11 sessões. Quando nós observamos a Bíblia, observaremos que uma das sessões são o Pentateuco, os livros históricos, os livros proféticos, os livros poéticos, os livros que são poéticos. Nós também temos os profetas maiores, também temos os profetas menores. Nós temos o que nós chamamos de período interbíblico ou período intertestamentário. Temos Atos dos Apóstolos, temos os Evangelhos, as epístolas paulinas, as epístolas que são gerais ou epístolas universais, e também temos o Apocalipse. Quando nós observamos, para que nós venhamos entender um pouco dessas sessões, é muito simples nós entendermos o porquê que a Bíblia é dividida em 11 sessões. Quando nós pegamos aí o livro de Jeremias, observaremos que o livro de Jeremias ele faz parte das sessões dos livros históricos. Quando nós pegamos aí o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, observaremos que esses livros fazem parte do Evangelho dentro dessa divisão. Ao pegarmos aí os 5 primeiros livros da Bíblia, quando nós observamos que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, observaremos que ele está englobado dentro do Pentateuco. Então, para que nós venhamos ter uma boa compreensão da palavra, é sempre viável eu dizer que a Bíblia ela é dividida nessas 11 sessões.
Pois bem, quando nós entramos dentro do livro de Deuteronômio, obviamente nós iremos observar que o livro de Deuteronômio é a finalização do Pentateuco. E o livro de Gênesis, ele é a introdução do Pentateuco. Nós iremos observar que o Pentateuco ele foi escrito há mais de 4.000 anos, ele tem mais de 4.000 anos de existência e ele foi escrito na peregrinação de Israel, quando eles estavam no deserto. Observaremos também que o Pentateuco era como se fosse a Torá, a lei de Moisés, que os judeus usam até nos dias de hoje. Então, meus irmãos, quando nós entramos para o livro de Deuteronômio, nós iremos observar algo muito importante, iremos ver que ele está dando esta finalização do Pentateuco, está concluindo. O livro de Gênesis, Moisés, ele abre contando toda a história, contando a parte. O livro de Êxodo também vai dando a conclusão do Pentateuco. E olhando para o livro de Deuteronômio, observaremos que o livro de Deuteronômio está finalizando. Por isso que o livro de Deuteronômio significa duas leis. Ora, se nós pegarmos aí a palavra literalmente de segunda lei, observaremos que dá a entender que está dando uma nova lei, mas na verdade não é isso que Moisés estava propondo. Moisés não estava propondo uma nova lei. Quando nós iremos observar para o livro de Deuteronômio, observaremos que no hebraico significa debarim, ou seja, debarim significa palavras. Isto é pelo modo como o texto começa. Quando nós observamos em Deuteronômio capítulo de número 1, versículos de número 1, nós iremos ver que Moisés diz: estas são as palavras. Por isso, tem um termo no hebraico de debarim, que significa palavras. Isto era um costume na literatura hebraica de sempre colocar sempre o que começa na introdução do texto, como na introdução de Deuteronômio, no capítulo de número 1, verso 1, estas são as palavras. Ora, iremos observar dentro de um contexto histórico, para que nós venhamos compreender este texto do capítulo de número 6, do versículo de número 5, observaremos que Moisés ele já havia dado ensinamentos para o povo antes da sua morte. Nós sabemos muito bem disso. Iremos observar que a geração velha, que saiu do Egito há 40 anos atrás, tinha morrido. E uma nova geração ia entrar, ou seja, um pouco de tempo antes ia entrar dentro da terra prometida por um pouco de tempo. E por isso, Moisés, ele deu uma revisão, ou seja, por isso que o livro de Deuteronômio significa a segunda lei. Moisés não estava escrevendo uma nova lei, Moisés não estava escrevendo um novo mandamento, Moisés só estava reformulando o que eles deveriam fazer, porque era um povo novo, era uma nova geração. Moisés estava reformulando o que um dia já foi dito por ele e escrito por Deus, que eram os seus mandamentos. Ora, observaremos que quando nós olhamos para os princípios de Deus, iremos ver que obediência é princípio de vida, desobediência é princípio de morte. Se eu obedeço a Deus, eu tenho vida. Se eu desobedeço a Deus, eu tenho morte. Observaremos que Moisés ele vai trazer uma segunda lei, observando para eles e mostrando para eles que eles deveriam se lembrar das promessas, que eles deveriam se lembrar dos propósitos, que eles deveriam se lembrar das coisas que o Senhor Deus um dia tinha feito para eles. E eles deveriam andar de uma forma obediente perante a palavra do Senhor. Agora a Bíblia vai nos informar que Moisés ele já tem 120 anos, ele está de frente da terra prometida. Ele tirou Israel, os israelitas do Egito e guiou pelo deserto para receber a lei de Deus no monte Sinai. Ele leva Israel, tira do Egito, coloca no deserto para levar eles para receberem a lei de Deus. Israel recebe a lei de Deus, preste atenção para que você venha entender. Israel recebe a lei de Deus. Quando eles recebem a lei de Deus, os mandamentos de Deus, a Bíblia vai nos informar que Israel desobedeceu a voz, desobedeceu os mandamentos de Deus, e eles ficaram perambulando pelo deserto durante 38 anos dentro do deserto. Porque quem decide não ouvir a voz de Deus fica sem rumo, sem caminho, sem destino.
Repito, quem decide andar segundo suas próprias vontades, segundo o seu próprio caminho, ele fica sem rumo, sem caminho e sem destino. Não sabe de onde veio, não sabe qual é o seu propósito e não sabe para onde vai. Não sabe de onde veio, não sabe qual é o seu propósito e não sabe para onde vai. Quando nós observamos dentro deste texto, nós iremos ver que é muito mais viver com Deus no deserto do que viver sem Deus no Egito. Vale muito mais a pena passar no deserto com Deus do que passar pelo Egito sem Deus, porque passar no Egito sem Deus é vazio, é tribuloso, é angústia, mas passar no deserto com Deus não é sinônimo que você não vai passar angústia, tribulações, mas nós temos a certeza que o Senhor estará conosco todos os dias, oh glória a Deus. Para quem decide ouvir a voz de Deus, esse sim tem rumo, tem caminho e tem destino. Como eu disse, mais vale estar com Deus no deserto do que estar sem Deus no Egito. Observaremos que quando nós olhamos para esta parte, a Bíblia vai nos informar que a saída de Israel ocorreu com 10 pragas. Nós iremos observar que Deus ele envia 10 pragas para libertar Israel do Egito, porque Israel estava preso ao Egito, mas Israel tinha uma promessa perante ao Senhor. E a Bíblia vai nos informar que esta praga, a última praga que foram para eles que saíssem do Egito, foi a praga da morte dos primogênitos. Isso está escrito em Êxodo, no capítulo de número 12. A morte dos primogênitos. A Bíblia vai nos informar que todo primogênito do Egito iria morrer. Repito, todo primogênito do Egito iria morrer, ou seja, a morte ia bater na porta do Egito e ia destruir a vida do povo do Egito. A morte ia chegar e a morte ia acabar com os sonhos, com os projetos e com os planejamentos do Egito. Mas a Bíblia vai nos informar que a morte só não ia entrar na casa daquele que tivesse cordeiro do lado de dentro. A Bíblia vai nos informar que a morte só não ia bater no portão daquele que tinha cordeiro do lado de dentro. A Bíblia vai nos informar que Deus dá 4 ordenâncias para que eles viessem sair do Egito, ser liberto do Egito. Iria funcionar desta maneira: eles deveriam pegar um cordeiro sem mancha, sem mácula, sem defeito. Eles deveriam pegar esse cordeiro. Ao pegar esse cordeiro, deveria matar o cordeiro. Ao matar o cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta. E depois que passassem os umbrais da porta, eles deveriam assar esse cordeiro e comer o cordeiro. Repito, assar o cordeiro, comer o cordeiro. A primeira ordenança era: pega o cordeiro sem mácula, sem mancha, de 1 ano. Pega ele, mata ele. Matou ele? Agora você pega o sangue dele, passa nos umbrais da porta, de todas as portas dos israelitas. Depois você deve assar o cordeiro e trazer ele para o lado de dentro. Ou seja, cordeiro do lado de dentro, sangue do lado de fora. Cordeiro do lado de dentro, sangue do lado de fora. Sangue significa livramento. Cordeiro significa aliança. Ou seja, era Deus dizendo para Israel: enquanto tiver cordeiro do lado de dentro, tem livramento do lado de fora. Enquanto tiver cordeiro do lado de dentro, tem paz do lado de fora. Enquanto tem cordeiro do lado de dentro, tem segurança do lado de fora. Ô glória! E nós iremos observar que Deus ele dá essa ordenância para Israel. Quem tem cordeiro, a morte não entra. Quem tem cordeiro, a tristeza não entra. Quem tem cordeiro, a angústia não entra. E a Bíblia vai nos informar que depois dessa ordenança, deles trazer o cordeiro para o lado de dentro, sangue para o lado de fora, a morte ia passar e olhar para os umbrais e ia dizer: nesse eu não posso tocar. Nesta noite Deus me trouxe aqui para dizer para alguém que Satanás só não destruiu a tua vida por causa do sangue do cordeiro. Nesta noite eu estou pregando para jovens, para homens e mulheres, que Satanás só não entrou e acabou com o teu relacionamento por causa do sangue do cordeiro. Nesta noite eu quero te convidar: enquanto você traz o cordeiro para o lado de dentro, fica tranquilo,
tranquilo que do lado de fora, Deus resolve, Deus trabalha na tua família, Deus trabalha na tua casa, Deus trabalha no teu emprego, Deus age dentro da tua vida. O cordeiro do lado de dentro, Deus trabalha na tua família. Cordeiro do lado de dentro, Deus trabalha na tua casa. Nesta noite eu estou pregando para alguém que está dizendo: mas Deus, eu não estou conseguindo lutar, mas Deus, eu não estou conseguindo vencer. Deus está te dizendo nesta noite: traz o cordeiro para dentro, pode ficar tranquilo que Deus trabalha por você do lado de fora. Traz o cordeiro para o lado de dentro, que fica tranquilo que Deus, ele vai fazer milagres do lado de fora. Oh glória, aleluia, oh glória. Tem que ter cordeiro do lado de dentro, tem que ter cordeiro do lado de dentro. Agora a Bíblia vai nos informar que após eles saíssem, deles recebessem esse livramento, deles recebessem essa segurança, porque quem tem cordeiro do lado de dentro, recebe a segurança, a proteção, o livramento. Só quem tem cordeiro pode receber isso. Só quem tem cordeiro recebe paz. Só quem tem cordeiro recebe saúde. A Bíblia vai nos informar que depois que eles fizessem essa ordenança, eles deveriam comemorar 3 festas. Mas que festa é essa, irmão Moisés? A Bíblia vai nos informar que Deus, ele dá 3 festas após o livramento. Deus dá 3 festas após a paz. Deus dá 3 festas após a segurança. Deus dá livramento, Deus protege, Deus dá paz, mas ele vai trazer 3 festas para eles se lembrarem. Deus vai trazer 3 festas para eles se lembrarem. Ou seja, Deus é um Deus festeiro. Então a história vai nos informar que Deus dá 3 festas para eles. Quais festas são estas? A festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Repito, a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa do Tabernáculo. Ou seja, a festa da Páscoa significa: não se esqueça da onde você saiu. A festa da Páscoa é: não se esqueça da onde você saiu. A segunda festa é a festa do Pentecoste. A festa do Pentecoste era Deus dizendo para eles: não se esqueça para quem você está vivendo. Não se esqueça para quem você está vivendo. A festa do tabernáculo significava e era para onde você está vindo. Ou seja, todo ano eles deveriam comemorar desta maneira. Deus deu livramento, não deu? Deus deu. Deus deu paz, não deu? Deus deu. Deus deu saúde, Deus não deu? Deu. Então iremos observar que Deus fala para ele: então não se esqueça da onde você saiu, para quem você está vivendo e para onde você está indo. Não se esqueça da onde você saiu, para quem você está vivendo e nem para onde você está indo. Sabe o que Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite? Deus está dizendo: olha, já te dei saúde, já te dei paz, já te dei alegria, já te dei felicidade, já te dei casamento, já te dei prosperidade. Mas não se esqueça da onde você saiu, para quem você está vivendo, para onde você está indo. Não se esqueça da onde você saiu, para quem você está vivendo e para onde você está indo. Nesta noite Deus me trouxe aqui para pregar para alguém que está dizendo: mas irmão, eu já consegui minha casa. Deus está dizendo: não deixa que a casa tire de você a lembrança da onde você saiu, para quem você está vivendo e para onde você está indo. Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite: mas irmão, já consegui comprar o meu carro. E Deus está dizendo para você: não se esqueça da onde você saiu, para quem você está vivendo e para onde você está indo. Oh glória! Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite, porque quem não sabe para da onde saiu, para quem está vivendo, para onde está indo, esse culto é apenas um culto. É só um culto que eu vou lá participar com os irmãos. Mas para aqueles que sabem da onde saíram, para quem está vivendo, para onde está indo, esse culto é um culto diferente. Oh glória! Quem sabe da onde saiu, para quem está vivendo, entra numa noite como essa e tem a memória: eu estava no pagode, Deus me tirou do pagode. Eu estava no funk, Deus me tirou do funk. Eu estava nas drogas, mas Deus me tirou da droga. E nesta noite, mesmo que Deus me deu livramento, me deu paz, me deu saúde, nesta noite eu não esqueço da onde eu saí, para quem estou vivendo e para onde eu estou. Oh meu Deus! Descere calabadaraia.
Deus já te deu cura, Deus já te deu livramento, Deus deu livramento para jovem, relacionamento, mas Deus está dizendo, não te esqueça quem te chamou, não te esqueça da onde Ele te tirou, não te esqueça para quem você está vivendo e para onde você está indo. Oh glória, oh glória, oh glória, o Espírito Santo já está aqui nesta igreja para te fazer lembrança. Olha, lembra da tua enfermidade, eu te curei. Lembra das portas fechadas, eu abri. Lembra daquilo que você pediu, eu te dei. Mas não se esqueça da onde você saiu. Quem te tirou com mão forte foi o Deus Todo-Poderoso. Ele já chegou aqui nesta noite, meu irmão. Ele já chegou na casa nesta noite. Evia sorreneri calabadécia. Deus está falando com crentes aqui nesta noite que estão desprezando os milagres, estão desprezando o que Deus tem feito, mas nessa noite Deus está dizendo, lembra de mim, lembra do que eu te fiz, lembra do que eu operei, lembra do que eu te fiz. Enquanto você lembra, eu te digo, eu estou contigo. Enquanto você lembra, eu te digo, eu ainda trabalho na tua vida, na tua história, em tudo que você faz. Oh glória. Irmãos, agora nós iremos observar. Deus faz essa comemoração todos os anos. Eles não deveriam se esquecer da onde saiu, para quem está vivendo, para onde está indo. Todos os anos eles precisariam lembrar que eu posso me desgastar aqui na terra. Eu posso até mesmo fazer as minhas coisas na terra, mas eu também preciso me desgastar para as coisas do céu. Eu preciso viver também para a terra, mas eu também preciso e não posso me esquecer que eu tenho uma herança e preciso viver para aquele que me chamou. Agora a Bíblia vai nos informar, e entramos dentro do texto para nós finalizarmos. Iremos observar que o texto vai falar sobre 4 palavras importantes. Qual palavras são essas? Nós iremos ver que o texto de Deuteronômio, no capítulo de número 6, versículo de número 5, vai dizer 4 palavras importantes. Amarás coração, alma e força. Amarás coração, alma e força. Quando nós olhamos para a palavra amarás, nós iremos observar que amarás vem de amor, ou seja, amor no hebraico significa ravar. Quando nós olhamos para a palavra ravar no hebraico, ravar significa fidelidade. Quando nós olhamos para outras 3 palavras, coração, alma e força, nós iremos entrar dentro de uma matéria muito importante. Qual matéria é essa, irmão Moisés? Matéria chamada tricotomia. Mas, irmão Moisés, o que é a tricotomia? Tricotomia é dividida em 3 elementos. Quais elementos são esses? Corpo, alma e espírito. Vou repetir para você entender. Amarás vem de amor. Amor vem do hebraico ravar. Ravar significa fidelidade. As outras 3 palavras significam estar dentro da matéria da tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito. O que Deus estava dizendo para eles é que eles não deveriam apenas amar a Deus de corpo, não deveria amar a Deus apenas de alma, e não deveria amar a Deus apenas de espírito. Eles deveriam amar a Deus de corpo, alma e espírito. Como eu disse, amor vem do hebraico de ravá, que é fidelidade. Ou seja, Deus estava dizendo para eles: vocês precisam ser fiéis a mim, de corpo, alma e espírito. Como Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 23, dizendo que o vosso Deus de paz vos santifique em tudo, em toda vossa maneira de viver. Sejam corpo, alma e espírito separados para o Senhor. Ou seja, Deus chama eles para que eles sejam separados, consagrados unicamente para o Senhor. Ou seja, viver uma forma fiel. E as pessoas acham, nos dias de hoje, que amor é apenas em palavra. Amor nunca foi em palavras. Eu posso dizer que te amo, mas na minha atitude mostrar que eu não te amo.
eu posso dizer que eu te amo, mas em meu comportamento eu mostro que não te amo. É por isso que essa fidelidade vai muito mais além do que oferecer sacrifícios. Essa fidelidade que Deus diz vai muito mais além do que fazer comportamentos que mostram que você é fiel. Porque é fácil mostrar que é fiel, é fácil mostrar que é cristão, é fácil mostrar que é crente. Porque é só vestir uma roupa bonita, um terno e gravata, colocar uma gravata, colocar a Bíblia debaixo do braço, sentar como os irmãos estão sentados, dar glória a Deus e aleluia, pronto. Meu comportamento, a minha vida, o meu jeito está mostrando que eu sou fiel. Mas o que mostra verdadeiramente se eu sou fiel e amo a Deus de corpo, alma e espírito são os meus comportamentos, são as minhas atitudes. Se eu digo que amo a Deus, mas não amo o meu próximo, eu estou mentindo. Se eu digo que amo a Deus, mas não consigo viver em comunhão com ninguém, eu estou mentindo. Mas nessa noite eu creio que eu estou pregando para uma igreja diferente, que anda em fidelidade e anda em amor perante ao Senhor Jesus Cristo. E era isso que Deus queria de Israel. Era isso que Deus esperava de Israel. Uma vida de fidelidade. Por isso que a Bíblia vai nos mostrar que Deus ele faz uma promessa para Abraão. Deus faz uma promessa. Que promessa é essa? Promessa que Gênesis no capítulo de número 12, no versículo de número 1, que Deus disse para Abraão: olha, Abraão, a sua família vai ser abençoada, a sua terra vai ser abençoada, as suas gerações vão ser abençoadas, e aquilo que nascerá de ti será uma grande nação. Vocês serão abençoados. Ou seja, é uma promessa. Como o nosso irmão já leu aqui nessa noite, Deuteronômio do capítulo de número 23, 28, no versículo de número 1, 2 e 3, vai dizer: olha, se vocês ouvirem a minha voz, andares no meu caminho, bendito sereis na terra, bendito sereis no campo, bendito sereis quando entrares, bendito sereis quando saíres. Ou seja, Deus está fazendo uma promessa. E todas as vezes que eu lembro de promessa, eu lembro de um versículo muito importante que está em Números, no capítulo de número 23, versículo de número 19, que vai dizer assim: que Deus, ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Eu já não sei você, mas nessa noite eu tenho promessa da parte do Senhor Jesus Cristo. E se você tem promessa da parte do Senhor Jesus Cristo, eu quero te dizer: pode passar ano, vai ano, pode passar tempo, tempestade e o que for. Se Deus prometeu algo para você, pode ficar tranquilo que ele vai cumprir, e ponto final. Deus está dizendo para alguém: aquilo que eu te prometi, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu prometi para você, pode ficar tranquilo que no tempo certo, na hora certa, eu vou cumprir aquilo que um dia eu prometi para você. Oh, glória a Deus. Agora observe, quando nós olhamos para a palavra promessa, promessa vem do hebraico, que significa berit. Berit significa aliança. Repito, olharmos a palavra promessa, a promessa vem de berit. Berit vem de aliança. Ou seja, Deus não faz apenas promessas para o povo de Israel. Deus ele faz uma aliança com Israel. Ou seja, um compromisso. E ao nós observamos, irmãos, para o contexto do Antigo Testamento, observaremos que dentro do Antigo Testamento existia dois tipos de aliança. Como assim, irmão Moisés? Obviamente, irmãos, quando nós pegamos a teologia, nós iremos ver diversas alianças. Aliança abrâmica, aliança mosaica, aliança dos amalequitas, várias alianças. Mas eu quero falar aqui apenas de duas alianças importantes. Quais são as alianças que é essa? A aliança espiritual e a aliança simbólica. Aliança espiritual e aliança simbólica. Qual que é a aliança simbólica, irmão Moisés? É simples, nós já sabemos. A aliança simbólica era aquela que Deus faz com Abraão, que toda criança do sexo masculino, no seu 8º dia de nascimento, deveria ser cortado o seu prepúcio. Ou seja, nos dias de hoje, é a cirurgia de fimose. Ou seja, a criança que nascesse do sexo masculino, seu 8º dia de nascimento, deveria ser cortado o seu prepúcio, simbolizando a circuncisão. Mas, irmão Moisés, por que tem que arrancar o prepúcio da criança? Porque prepúcio simboliza sujeira. E para aqueles que querem servir a Deus, precisa tirar a sujeira do meio.
E agora a Bíblia vai nos informar que dentro deste texto, dentro desta visão, observaremos que Deus ele faz uma aliança simbólica, repito, é uma aliança simbólica com Abraão e com o povo de Israel, a circuncisão. Deus faz uma aliança simbólica, mas Deus também faz uma aliança espiritual. Qual é a aliança espiritual? Ora, nós já sabemos que a aliança simbólica é a aliança da circuncisão. Simboliza o antigo pacto que Deus faz com Abraão, aliança entre Deus, Abraão e o povo. Agora Deus faz também uma aliança espiritual. Qual é essa aliança espiritual? Ora, a aliança espiritual é o Ravar, ou seja, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a sua força. Ou seja, a aliança espiritual é a fidelidade. Ou seja, agora nós iremos entrar em outro contexto dentro do Novo Testamento, mas sem forçar o texto e nem mesmo fazer uma confusão. Preste atenção. Agora o texto vai nos informar que Paulo ele está em Roma. Ele está tendo uma discussão entre os judeus, mas que discussão é essa, irmão Moisés? É discussão entre se deve circuncisar ou se não deve circuncisar. Se deve fazer o berite ou se não deve fazer o berite. Agora a Bíblia vai nos informar que os judeus eles tinham uns costumes muito estranhos. Qual é o costume deles? O costume era que eles tinham a circuncisão como prioridade, esquecia da aliança espiritual. Eles tinham a aliança simbólica como prioridade, mas não tinham a aliança espiritual como prioridade. E por isso, nós não devemos ficar apenas com a aliança simbólica como prioridade. Nós também temos que ter a aliança espiritual como prioridade. Então Paulo está em Roma, agora ele está em Roma discutindo com os judeus, porque os judeus, para eles, a circuncisão era o necessário para todas as coisas. Ora, você circuncisou, tudo certo, está salvo. Logo, logo, Jesus voltar, opa, você vai para o céu. Circuncisou, fica tranquilo, não precisa amar o próximo, não precisa fazer mais nada, já está salvo. Era um tipo de uma seita mormonitas, ou seja, os mormons acreditam que precisam se batizar primeiro. Este é o primeiro passo para ser salvo, mas nós não sabemos nós já sabemos que não é isso. Então nós iremos observar que os judeus tinham esse costume, vocês precisam circuncisar. O primeiro passo é circuncisar, aliança simbólica, aliança simbólica, aliança simbólica. E Paulo vai dizer para eles, olha, dá até para viver com berite, só não dá para viver sem ravar. Dá para viver com berite, só não dá para viver sem ravar. O que Paulo estava dizendo era simples, olha, dá para viver com a circuncisão, só não dá para viver sem fidelidade. Dá para viver com a circuncisão, só não dá para viver sem fidelidade. Quando nós olhamos para o nosso contexto nos dias de hoje, fazendo uma exegese simples e uma aplicação nos dias de hoje, observaremos que o símbolo da nossa aliança nos dias de hoje, a nossa aliança simbólica são duas. Nossa aliança simbólica são duas. Quais são as nossas alianças simbólicas? A aliança simbólica é a Santa Ceia. Você deve tomar a Santa Ceia como aliança, um símbolo do cálice do Senhor. Esta aliança que Deus faz conosco, mas aliança simbólica. Qual é outra aliança, irmão Moisés? A aliança simbólica é o batismo. Eu batismo, estou mostrando simbolicamente que eu conheci a Deus, fui transformado por Deus e agora devo produzir resultados para a honra, para a glória de Deus. Mas é apenas simbólico, Por isso, eu quero te dizer para você nesta noite, não se iluda e não se escandalize o que eu vou dizer. Não se ilude com Santa Ceia, não se ilude com batismo, não se ilude com terno e gravata, não se ilude com pessoas que querem mostrar uma santidade extravagante, porque o que vai mostrar se você é ou não é a tua fidelidade. O que vai mostrar se você faz ou não faz é a tua fidelidade. O que vai mostrar se você tem ou não tem é a tua fidelidade. Os judeus gritavam, tem que circuncisar, tem que circuncisar, tem que circuncisar, tem que circuncisar. Paulo estava dizendo, tem que ser fiel. Tem que ser fiel, tem que ser fiel ao Senhor. Ou seja, dá para viver com a aliança simbólica, mas eu também preciso viver com a aliança espiritual. Não adianta de nada, eu tomo Santa Ceia, participo da banda, participo do círculo de oração, participo do jovem, mas é apenas fachada, e eu esqueço da aliança espiritual. Nesta noite, Deus me trouxe aqui para lembrar que dá para você viver tomando Santa Ceia, batismo,
ser batizado, tomando Santa Ceia, participar da igreja, mas o que Deus quer de você é uma entrega total de corpo, alma e espírito, devoção, santidade, consagração, oração, devotado para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Ora, eu sou batizado, mas também ando em obediência. Eu tomo Santa Ceia, mas eu também amo meu irmão. Eu tomo Santa Ceia, mas eu também participo e não faço discussões entre os meus irmãos. Por quê? Porque eu lembro que eu tenho um pacto, eu tenho um compromisso, eu tenho uma aliança com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nesta noite Deus está me trazendo aqui uma palavra diferente. Deus, Ele não quer pessoas imaturas na presença do Senhor, mas Deus quer homens e mulheres que até usam terno e gravata, que até pregam bem, que até estão na presença do Senhor, que até usam saia, que até não usam a vaidade como extravagância, mas que também andam em santidade na presença do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! O que o Senhor quer de você é uma separação total. A tua vida para o Senhor, a tua casa para o Senhor, o teu serviço para o Senhor. Em tudo que você fazer, tem que ser para a honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, tem que ser para a honra e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Agora, para nós terminarmos, nós iremos observar que dentro deste contexto, Israel, Deus diz que eles precisavam ser fiéis a Ele, que eles precisavam ter uma aliança espiritual, também ter uma aliança simbólica, andar nessas duas entrelinhas. Mas agora o texto vai nos informar que Israel quebra o seu berite com Deus. Ou seja, Israel quebra a sua aliança com Deus, mas Deus nunca quebra a sua aliança com Israel. Mesmo Israel quebrando a sua fidelidade com Deus, Deus nunca quebra a sua fidelidade com Israel. Mas por que que Deus, Ele não quebra a sua fidelidade com Israel e não quebra a sua aliança com Israel? Porque isso faz parte de um dos atributos morais de nosso Deus. Quando nós falamos de atributos morais, logo eu entro dentro de uma matéria muito importante chamada matéria da teologia sistemática. Quando nós entramos dentro da matéria da teologia sistemática, nós iremos discorrer, iremos ver que existiam várias outras matérias importantes, como a antropologia, a cristologia, a armatiologia e a soteriologia. Quando nós entramos dentro da soteriologia, observaremos, preste atenção, observaremos que dentro da soteriologia, ali estão os atributos morais de nosso Deus. Mas qual é os atributos morais de nosso Deus? Observaremos que os atributos morais de nosso Deus é a veracidade, é a justiça, é graça, é bondade, é misericórdia, longanimidade, santidade e amor. Esses são os atributos morais de nosso Deus. O último atributo é amor, e o mais pertinente, observaremos que o amor de Deus, ele é diferente do amor do mundo. O amor de Deus é diferente do amor do mundo, e graças a Deus. Por quê? Porque o amor do mundo, meus irmãos, o amor do mundo é envolvido em reciprocidade. Mas, irmão Moisés, o que significa reciprocidade? Reciprocidade é correspondência mútua, ou seja, eu faço para você, você faz para mim. Eu faço para você, você faz para mim. Se você não fizer para mim, eu também não faço para você. Se você não fizer para mim, eu também não faço para você. Ou seja, precisa ter essa correspondência mútua. Mas o amor de Deus, ele é diferente, oh glória. O amor de Deus é incondicional. Mas como assim, irmão Moisés? Olha, sem nenhuma condição para Ele nos amar, mesmo assim Ele nos amou. Ou seja, nós não fizemos nada para Ele nos amar, mas mesmo assim Ele nos amou, oh glória. Como João no capítulo de número 4, versículo de número 19 vai dizer: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, oh glória. Como João no capítulo de número 3, versículo de número 16 vai dizer que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas
têm a vida eterna. Olha, por isso que muitas pessoas não conseguem compreender como é o amor de Deus. Por quê? Como pode Deus amar um homem que só peca, só transgride, vive em iniquidade, só vive pecando, que nunca vai parar de pecar? Mas Deus do céu olha para a terra e diz: eu escolho, capacito, transformo, restauro, curo, liberto e trago para a minha honra, para a glória do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nem teologia, nem filosofia, nem outras matérias conseguem explicar a mente de nosso Deus. Ninguém consegue explicar o amor de nosso Deus, como Paulo ele escreveu em Romanos, no capítulo de número 11, no versículo de número 33, dizendo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos, porque quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu a ele primeiro para que ele seja recompensado? Mas porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Ou seja, Deus está dizendo que você só está aqui por causa dele. Teu glória é para ele, o louvor é para ele, a palavra é dele, o culto é para ele, tua vida é dele, tua casa é dele, tua família é dele. Nós estamos aqui para honra, para glória do Senhor. Oh, meu Deus, só quem veio adorar nesta noite, levanta tuas mãos para os céus nessa noite. Eu quero liberar uma palavra de salvação aqui. Oh glória, o amor de Deus te resgatou, te curou, te libertou, e nesta noite era para você estar saltando de alegria. Nesta noite é noite de adoração, porque por ele, para ele são todas. Oh Galabaderra Sébia, ele nos resgatou, é por isso que nós estamos aqui. Oh glória, pode chorar que ele enxuga as tuas lágrimas, pode orar que ele atende a tua oração. Oh glória, se você passar pelo deserto, fica tranquilo que o teu sofrimento vai te ensinar a te ser forte, porque nem tudo aquilo que vem para te destruir é para a morte, mas é para você crescer na presença. Oh glória, oh, fica de pé nesta noite, oh glória. Se os irmãos puderem ajudar no som aí, oh glória, aleluia. O amor de Deus é incondicional, oh glória. É por isso que nós estamos aqui. Ele nos amou, ele nos escolheu, ele nos capacitou, oh glória. Ele tem uma aliança com você. É por isso que ele te trouxe aqui de forma incondicional, aleluia. Porque ele nos amou primeiro. Recere clamando, leva a séquia. O Espírito Santo de Deus te escolheu. O Espírito Santo te chamou. E se ele te chamou, te escolheu, está chamado. Se ele te capacitou, está capacitado. Oh glória, ele te escolheu nesta noite. Oh glória. Posso fazer um apelo, pastor? A série calai de rébia. O Espírito Santo faz presente aqui nesta igreja. Oh glória. O Espírito Santo faz-se presente aqui nesta noite. Tem alguém para aceitar Jesus aqui nesta noite? Esse cai de rominéria e a séquia. O recamando recebe corre neve a sébia. Tem alguém para aceitar Jesus do lado direito aqui nesta noite? O amor de Cristo te restaurou, te curou. Ele quer te restaurar nesta noite. Tem alguém para Jesus? Não tem ninguém para Jesus aqui nesta noite? Bate um lá para mim, varão. Preste atenção nessa letra nesta noite. O Espírito Santo, ele te conhece, sabe todas as coisas, e nós estamos aqui para expressar adoração a ele.